Mas aí, Renan, só pra gente então voltar aqui na questão da renda fixa, você falou então que a gente tem a opção de colocar a nossa reserva de emergência na poupança, só que não é a melhor opção, já que ela rende mais ou menos em torno de 70% do valor da Selic, que é a taxa básica de juros. E existe já o investimento, que ao invés de você emprestar o dinheiro para o banco, que como é na poupança, você pode emprestar diretamente para o governo, que a gente já viu que é mais seguro, e ganhar 100% da taxa Selic, ao invés de só os 70%. E melhor ainda, rendendo diariamente, não só no aniversário a cada 30 dias, né? Isso daí. Que é o Tesouro Selic. Que é o Tesouro Selic. Então vamos chegar na convenção de que talvez esse seja o melhor veículo para você deixar a tua reserva de emergência, o Tesouro Selic. É o melhor. Isso tá. Mas pode eu tenho uma dúvida então. Claro. Abri uma conta na corretora e aí, quando eu olho lá, existe o Tesouro Selic, mas aí existe CDB, LCI... A gente vai chegar lá. Isso, existe essas outras sopas de letrinhas que a gente vai chegar, entendeu? Mas... Aí, eu queria saber, tipo, o Selic, eu tenho essa taxa que tá fixa nesse momento. Isso. Mas às vezes um outro papel desse, um outro tipo de investimento desse, ele acaba cobrindo a Selic. E aí, por que tem essa variação? Então, aí depende do emissor. Se está cobrindo a Selic, preste atenção, será que não tem um risco a mais? Primeira pergunta que você tem que fazer. Entendeu? Será que quem está emitindo, por exemplo, vamos falar do CDI, né? Para você entender. A gente falou do Tesouro, Selic, porque tem os outros tipos de tesouro, pré-fixado e IPCA. Mas só para pegar um paralelo, o CDI. O que é o CDI? O CDI é um indexador. CDI não é um investimento. O investimento é o CDB. CDI é um indexador. O que seria um indexador? Igual ao Tesouro Selic, igual a Selic, igual a poupança, que rende 70% da Selic. Então, para você entender, é certificado de depósito interbancário. Você é o Itaú, o Sam é o Bradesco. Certo? Você, em um dia, tem mais saque do que depósito no seu banco, no Itaú. Os bancos, eles não podem ficar no negativo em um dia. Certo? Então você vira e fala para o Bradesco, Bradesco, me empresta um dinheiro aí. Certificado de depósito interbancário. Claro, mas você não vai esquecer dos meus juros. Você está emprestando, se o Bradesco está te emprestando, ele vai querer uns juros. O banco não perde, não quer perder. Entendeu? E a convenção, essa relação entre os bancos ficou caracterizada como CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ele não podia ser a Selic? Tipo, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai me pagar a Selic, que está em 10%. Só que eles criaram o CDI. E o CDI é, invariavelmente, 0,1% a menos do que a Selic. Então, se a Selic está 10,1, quanto vai estar o CDI? 10. Se a Selic está 10, quanto que vai estar o CDI? 9,9. E o CDI, ele vai variar junto com a Selic. Então, se a Selic cair, o que vai acontecer com o CDI? Ele vai cair. E vai ficar quantos? Ele sempre está atrelado. Sempre atrelado. Ele é... Mas o banco é forte, eles criaram a deles, entendeu? Mas, ó, para eu tentar simplificar, que eu sei que é muito confuso. O cara que nunca ouviu isso. Isso. Eu tô confuso. Para fins práticos, a gente pode dizer que a taxa Selic e a taxa CDI é a mesma coisa. Para fins práticos, tá? É 0,1% menor. Mas você entendeu? Mas até o Tesouro Selic lá, ele rende o valor do CDI, 100% do CDI. Então, assim, ó, ouviu falar de CDI e ouviu falar de taxa Selic, para fins práticos, pensa como a mesma coisa, né? Aí, porque eu acho que assim, a gente vai ter que entrar aqui por dois caminhos. O primeiro é explicar os diferentes indexadores, que é o que você falou. E o segundo é explicar os diferentes tipos de títulos, de ativos, tá? Então vamos começar, para tentar desamarrar essa confusão toda, vamos fechar aqui os tipos de investimentos possíveis para você deixar a reserva de emergência, aí a gente entra por indexador. O que você acha? Para explicar, para ficar bom. Claro, pode então, ser. recapitular.
tipos de investimento que você pode deixar a sua reserva de emergência, que é aqueles 6 meses, pelo menos, do teu custo fixo, né? Poupança. Não é o melhor. Por quê? Não. Paga 70% do CDI ou da taxa Selic só a cada 30 dias, então não é bom. Tesouro Selic vai te pagar 100%, já é bom. Você tem menos risco ainda que você está emprestando para o governo. E o melhor ainda, está pagando diariamente. Você botou num dia e tirou no outro, você já tem a rentabilidade diária. É o famoso pós-fixado. Que é os indexadores pós-fixados que a gente vai chegar lá, né? Outra opção, Renan, para a gente colocar reserva de emergência, além da poupança, que não é bom, o Tesouro Selic, a gente falou assim, pô, é o melhor, mas não sei bem, achei confuso, no meu banco eu tenho que preencher não sei o quê para poder investir no Tesouro, não quero fazer. Qual a outra opção que o cara tem? O CDB. CDB. Certificado de Depósito Bancário. Aí, o que acontece? A pessoa física, que eu ia chegar no CDB, a pessoa física, você vai e deposita o seu dinheiro suado no Itaú. E aí você fala assim, eu quero botar num CDB. O CDB nada mais é que um tipo de investimento, certificado de depósito bancário, em que a pessoa física deposita, e o indexador é o mesmo entre os bancos, o CDI. Você investe através do CDB, de um CDB, mas qual é o indexador? O CDI. O CDI não acompanha a Selic? Sim. Então, é um rendimento praticamente a mesma coisa, como o Sam falou. Então, você investe num CDB, mas você tem que olhar para quem? Para a Selic. CDI ou Selic. Sim. Entendeu? Por exemplo, se o banco empresta para o outro a 10%, um CDI, a relação entre eles é 10%, porque a Selic está 10,01%, se você colocar o dinheiro no banco, o seu dinheiro suado, você vai querer pelo menos o mesmo dinheiro que os bancos se relacionam. Sim. Certo? Então você vai querer o quê? 100% do CDI. Aí você tem que olhar lá se aquele CDB, que é o título, ele tá te prometendo pagar 100% do CDI, né? E aí, para a reserva de emergência, que é importante também, que isso é uma pegadinha, tem que ver se tem liquidez diária. Porque tem CDBs que vão pagar para você 100% do CDI, mas que ele vai ficar preso por 6 meses. E aí você só pode tirar daqui a 6 meses. E aí, para reserva de emergência, não serve, porque como o próprio nome diz, aconteceu a emergência, você precisa ter o dinheiro na hora. Isso se chama liquidez. É a capacidade de você pegar aquele investimento e transformar em dinheiro na hora. É a liquidez, né? Então, por exemplo, um CDB do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, qualquer lugar que seja, que te pague 100% do CDI, que é mais do que a poupança, que a gente viu que é 70%, e que tenha liquidez diária, isso vem escrito lá. Quando você for olhar no teu aplicativo, você vai ver lá, CDB 100% do CDI, liquidez diária. Aí sim, aí é um bom veículo para você deixar a tua reserva de emergência também. Pô, você precisa do dinheiro, você vai ter que usar, entendeu? Então assim, você não pode travar o seu dinheiro, deixar o dinheiro preso. Sempre tem que olhar a liquidez. Liquidez é a capacidade de você pegar aquele investimento, jogar na sua conta e usar. Isso é liquidez. Liquidez diária, ou D mais 0. Outra coisa que o pessoal também sempre pergunta. Posso deixar lá no Nubank, na caixinha do Nubank? Porque eu vi que está escrito que rende 100% do CDI, ou seja, igual a um CDB, e tem a liquidez diária, porque eu posso tirar qualquer dia. Então, pode também, né? É uma opção. É uma opção. Ele deixar na caixinha do Nubank, por exemplo, ou de outros bancos, o C6 tem também, que rende até um pouquinho mais. Como liquidez diária, ele rende a 104% hoje. Hoje, por exemplo, eu deixo a minha reserva no C6. Eu prefiro até do que no Nubank. Para você ter uma ideia, o Sam ele deixa a reserva dele no C6 a 104% do CDI. Com liquidez diária. Com liquidez diária. Se você fizer um cálculo, se o CDI hoje está 10%, ao ano, se ele põe a 104%, vamos botar que o dele está dando 10,05% ao ano. Porque está 104. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Mas por que o dele está um pouquinho a mais? Em comparação, vamos supor, com o Itaú. Porque hoje
o Itaú, ele é muito mais forte que o C6. Tem mais tradição. O C6 é um banco novo, né? Ou seja, você tem que ver quem está emitindo o título. Isso exatamente. É importante. Quem está emitindo aquele título. Sim. O Itaú, então ele está dando 100% do CDI. Já o C6 está dando 104%. E se o C6 não me pagar? Se o C6 quebrar, faliu. Também, esse é um tipo de investimento em que o fundo garantidor de crédito vai chegar e vai te pagar até 250 mil investido ali. Certo? Sim. Então, você já viu que a poupança tem o fundo garantidor de crédito, que o CDI, CDB, né, tem o fundo garantidor de crédito. O Tesouro tem? Tem também. Não, porque não precisa. Porque não precisa, porque ele tem a máquina. Porque ele que imprime o dinheiro. Tá. Então, já que ele não quebra, ele não já tem. Que, teoricamente... O FGC, ele é como pra mim, o Banco Central iria... Entendeu? O Banco Central ele não tem FGC. como quebrar, porque ele imprime dinheiro. É o governo. Ele imprime. O FGC é do governo. Como se fosse. Então... O grande lance é filantrópico. O FGC, ele serve como um seguro até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Agora, instituição financeira, porque já a gente vai entrar nos tipos de investimento, alguns deles que não são emitidos por instituições financeiras, o FGC não contempla, e o pessoal não sabe disso. Por exemplo, se eu for investir numa dívida de uma empresa, que é o debenture, e a empresa quebrar, aí você vai, não, tá tranquilo, até 250 mil o FGC me reembolsa. Não, porque ele não é uma instituição financeira. Então tem que tomar cuidado. O CDB, que é um certificado de depósito bancário, é de uma instituição financeira, aí está contemplado pelo FGC. Isso é só para título de curiosidade aí, né, Renan? Então, recapitulando muito boa pro dia a dia. É uma curiosidade importantíssima. Vamos lá recapitular para ver se a gente pode passar para o próximo. Vamos. Hoje eu vou fazer o papel do chato, beleza? Não. Eu vou ficar aqui para tentar fazer o meio de campo, vai. Tá? Porra. Então, reserva de emergência, para a gente virar a página. Posso usar poupança, Tesouro Selic, um CDB de um bom banco que tenha pelo menos 100% de rendimento do CDI, né? Com liquidez diária, que é muito importante, ou até essas contas remuneradas, tipo Nubank, tipo o PagSeguro, acho que tem também. Tem. No Inter também tem, que te rendam pelo menos 100% do CDI. Isso. Que você tenha liquidez diária. Cuidado com a pegadinha de não colocar em um CDB que não tem liquidez diária, porque na hora que você precisar, você não vai conseguir tirar o teu dinheiro, ou se conseguir, você vai tirar uma parte só. Ele vai comer um pedaço para ele de taxa, de juros. E cuidado de você colocar mais de 250 mil em cada instituição, que se o banco quebrar, por mais que seja a probabilidade muito pequena de acontecer, mas você não vai ficar coberto pelo FGC, certo? Certo. E tem uma coisinha que é muito importante, que hoje em dia, se você não souber dessa questão de 100% CDI, e você às vezes ir num banco, pedir um seu gerente para um investimento, ele vai te oferecer algumas coisas assim, 90% do CDI, 90% do CDI. Isso é ruim, cara. Entendeu? Você já está vendo que é pelo menos 100%. Exato. E se for um pouquinho a mais, olha o emissor. Será que tem algum risco aí? Entendeu? Sempre olhar... Uma coisa importante no CDB é olhar o emissor. Entendeu? Sim. Ver a liquidez, como o Sam falou, né? Olhar o emissor e não evitar colocar valor até 250 mil, porque você pode até receber, mas imagina a dor de cabeça. E o Renan, esse é um dos motivos, inclusive, que a poupança, historicamente, era o investimento, entre aspas, mais popular do Brasil. Porque é lógico, é onde os bancos ganham absurdos de dinheiro. Se o cara pega e ele pode pagar 100%, ele só te paga 70%, ele está colocando os outros 30% no bolso. Né? Tá emprestando. Então, qual é o melhor investimento para o banco oferecer? A poupança. Porque ele está te roubando, entre aspas, 30% do que é teu por direito, né? E com risco igual... Na realidade, ele não está roubando, ele está trabalhando com a nossa ignorância. Exato, exatamente. Entendeu? Já que a gente... Né, ou seja, poxa... Uma missão que a gente tem que ter aqui é acabar com a poupança. Nós temos que disseminar esse conhecimento, porque hoje, você botar dinheiro na poupança, você está sendo roubado. Não tem porquê mais, com conhecimento difundido, você correr mais risco
do que no Tesouro Selic e ganhar 70% só do valor. Não tem sentido. Né? Hoje em dia, a população brasileira que tem um colchão financeiro, mais de 70%, 80% está na poupança. Quem está ganhando com isso? Alguém está ganhando. E aí, só fazer um disclaimer aqui, que é muito importante, até pela CVM, né? Nós aqui não vamos te dar nenhuma recomendação de investimentos, tá? A nossa intenção aqui é trazer o conhecimento e debater o que a gente acaba fazendo e para que você possa se embasar para tomar as suas decisões, tá? Então, nós estamos trazendo o que tem no mercado, mas não espere que nem eu, nem Renan, nem Ogi, nem ninguém, nunca aqui no Roundcast que a gente vai dar uma recomendação, porque para isso precisa ser analista certificado e nós não somos, então nós não podemos fazer e nós não vamos fazer porque nós temos a nossa responsabilidade também. Mas a ideia aqui é trazer a informação para que você se municie e tome suas decisões melhor. Né? E até por isso, Sami, não vou falar qual banco, mas existe um banco que quando você paga um cartão Black dele, ou então você consegue emitir esse cartão Black, ele te dá 200% do CDB. Do CDI. Do CDI. Que é o indexador. Só que isso é um período muito limitado, né? E aí isso que eu queria saber. Tipo, se é um período menor, vale a pena jogar a reserva ali e depois, deixar render até onde vai e depois tirar e botar em alguma coisa de 100, 105. Sabe o que acontece, cara? Que a gente acabou não tocando no assunto, que o assunto é extenso. Que em 2 meses, quando você retira o seu dinheiro, você paga a alíquota máxima de imposto de renda. E 2 meses é muito pouco o seu dinheiro rendendo. Sim. E ainda, quando você tira em 2 meses, porque tem a alíquota de imposto de renda regressiva. Até 6 meses é a alíquota máxima, se eu não me engano, 27,5%. De 6 meses a 1 ano, 22,5%. De 1 ano a 1 ano e meio, se eu não me engano, 17,5%. E depois de 2 anos, 15%. Que é a menor. Que é a menor. Então, você vai ter aquela sensação, e normalmente é um valor limitado. Até 5 mil, até 3 mil. 3 mil. Isso aí. Entendeu? Então, assim, é um ganho, cara, que na sua cabeça, no seu psicológico, é bom. Mas se você fizer os cálculos, assim... É uma merreca mais. É uma coisinha que... lá na frente, mas tudo bem. Tá errado você fazer? Não tá. Tá errado, entendeu? Mas não vai, uma coisa que não vai mudar a sua vida. Mas se não botar na calculadora também, acaba caindo no marketing. Isso, porque a galera não vai... Olha lá o valor, 200%. Opa! Mas faz o cálculo, que daqui 2 meses você vai ter que pagar um imposto. É melhor do que na poupança, óbvio. Sim. Entendeu? Não tem nem o que discutir, entendeu? Mas assim, não é isso que vai mudar sua vida e você vai ver que é um valor bem irrisório, entendeu? E uma coisa importante, Sam, que eu nem falei no primeiro podcast, que, assim, o investimento, a gente está conversando sobre investimento, cara, investimento é para potencializar o que a gente conseguiu poupar, entendeu? O que gera riqueza é o nosso trabalho. É o trabalho, claro. Entendeu? A nossa força de trabalho. É isso aí. Entendeu? As pessoas... então, assim, só para ficar bem claro, se você investe, você quer potencializar aquilo que você economizou. Mas o que vai realmente você atingir a prosperidade é o trabalho.